Que a paz de Cristo esteja com você. Hoje eu queria te convidar para uma reflexão sobre algo muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. A arte de pedir. Vamos juntos mergulhar um pouquinho na oração de petição? Essa conversa tão bonita que a gente tem com Deus, não como servos distantes, mas como filhos muito amados. E já começa com uma pergunta para a gente pensar. Com que frequência a gente realmente para pedir? E eu não digo pedir com uma lista de compras na mão, sabe? Mas pedir com o coração aberto, com a sinceridade de quem se reconhece pequeno, necessitado, mas acima de tudo, amado por um pai que cuida de nós. Então vamos começar por aqui, pelo dom de pedir. Porque antes de tudo a gente precisa reconhecer a nossa necessidade diante de Deus. Pensa bem. A gente passa a vida toda pedindo coisas, não é? Somos seres que precisam uns dos outros, e principalmente de Deus. E isso, olha, longe de ser uma fraqueza, é na verdade o que nos conecta. Se a gente nunca precisasse de nada, correríamos o risco de nos fechar num orgulho, numa autossuficiência perigosa, e esqueceríamos que fomos feitos para a comunhão. E olha que maravilha, o próprio Cristo nos faz esse convite. Isso aqui não é uma sugestão, é uma promessa dele. Pedi, buscai, batei. Ele está nos garantindo que a porta do céu não está só destrancada, ela está escancarada para quem se aproxima com um coração sincero e cheio de fé. E o ponto central é esse: pedir nos faz humildes. Quando a gente se coloca diante de Deus com as nossas necessidades, a gente dá a Ele a chance de se mostrar como Ele é, um Pai imensamente amoroso. É aí que a gente experimenta o amor dele na prática, quando ele nos dá coisas boas, muito melhores do que pedras quando a gente pede pão, como diz o Evangelho. Certo. Então como a gente deve fazer isso? Vamos falar sobre a atitude do coração. Porque não basta só pedir, né? O jeito como a gente se aproxima de Deus na oração faz toda a diferença. E a primeira coisa, a mais importante de todas, é esta: conformar a nossa vontade com a dele. O que isso quer dizer? Significa alinhar o que a gente quer com os planos que Deus tem para nós. É um ato de confiança total, sabe? É como dizer: Pai, eu quero muito isso, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Confio em Ti. E o modelo perfeito para isso é o próprio Jesus. Lá no Horto das Oliveiras, no meio daquela agonia toda, ele nos ensina a oração de petição mais perfeita que existe. Mesmo sofrendo, ele entrega a vontade dele nas mãos do Pai. Imagina se cada pedido nosso terminasse com essas mesmas palavras. Transformaria tudo num ato de amor e de abandono total. E olha que certeza maravilhosa o Santo Cura d'Ars, São João Vianney, nos dá. É uma promessa para fortalecer nossa confiança. Às vezes a gente pensa: poxa, mas eu pedi e não recebi. Será que não faltou um pouco mais de fé, um coração mais puro, mais perseverança? Porque o santo garante, quando a gente pede devidamente, ou seja, do jeito certo, alinhado com a vontade de Deus, ele jamais nega. E para ilustrar isso de um jeito que a gente nunca mais esquece, vamos olhar para a lição de perseverança que a mulher cananeia nos deu. O Evangelho nos mostra essa mulher como um verdadeiro modelo de oração, cheia de fé, humildade e, principalmente, uma perseverança impressionante. A cena começa com um desafio. Uma mulher, uma estrangeira desesperada, pedindo ajuda para a filha. E Jesus, que a gente sabe que sempre atende a todos, de início fica em silêncio, nenhuma palavra. Imagina só a angústia daquela mãe. Mas ela não desiste. A fé dela era maior que o silêncio de Jesus. Ela vai lá, se joga aos pés dele e insiste com uma oração curtinha, mas super poderosa: Senhor, socorre-me. Aliás, que bela jaculatória para a gente usar nos nossos momentos de aperto, não é mesmo? E aí Jesus finalmente responde, mas com uma frase que parece dura. Ele fala que veio primeiro para os filhos de Israel. Mas aquilo era um teste. Ele estava, na verdade, provocando aquela mulher para que a fé e a humildade dela brilhassem ainda mais. E aqui vem o momento mais incrível. Com uma inteligência e uma humildade admiráveis, ela entra na lógica de Jesus. Ela não se ofende, não se sente humilhada. Ela aceita o lugar dela e, a partir dali, argumenta com uma fé que não se abala. Para ela, uma migalha do poder de Cristo já era o suficiente. E essa resposta dela, essa resposta quebra qualquer barreira. Jesus fica maravilhado e diz: ó mulher, grande é a tua fé. A perseverança, a humildade, a fé daquela mãe conquistaram o coração de Cristo. E o milagre acontece, naquela mesma hora. Essa história toda nos leva a uma verdade fundamental. Deus sempre ouve. Mas
Como é que a gente entende o silêncio dele? Ou as respostas que parecem não vir? O silêncio de Jesus com a cananeia não foi indiferença, foi uma preparação. Talvez, quando Deus parece mais calado, é quando Ele está nos escutando com mais atenção. É tudo uma questão de perspectiva. Olha só, os nossos desejos muitas vezes estão focados no agora, no que a gente acha que precisa para ontem. Já a vontade de Deus, essa está focada na eternidade, no que Ele sabe que a gente realmente precisa para a nossa salvação. O plano dele é sempre, sempre perfeito. E essa frase de Santo Agostinho é um consolo, não é? Pensa bem. Cuida bem de nós, aquele que não nos dá o que pedimos, quando o que pedimos não é bom para a gente. Um não de Deus é um ato de proteção de Pai. Aquela oração não se perdeu de jeito nenhum. Com certeza ela foi usada para um bem ainda maior. Bom, e tudo isso nos leva então a um chamado à oração. A gente não está sozinho nessa jornada. Temos grandes aliados no céu e um caminho bem claro para seguir para que nossos pedidos sejam cada vez mais agradáveis a Deus. Para que nossos pedidos cheguem com mais força, a gente pode contar com uma ajuda especial. Acima de todos, Nossa Senhora, a Virgem Maria, nossa mãe, que é o caminho mais seguro para chegar a Jesus. Temos também nosso anjo da guarda, que reza junto com a gente. E nunca podemos esquecer o poder da oração das crianças e dos doentes, que é tão pura e tão grata a Deus. Então, para a gente resumir o caminho da petição, podemos guardar esses 3 passos. Primeiro, buscar sempre conformar a nossa vontade com a de Deus. Segundo, pedir com a mesma fé e humildade daquela mulher cananeia. E terceiro, perseverar, insistir, não desanimar nunca, sabendo que a constância alcança o que a gente por nós mesmos não conseguiria. E que essa nossa conversa de hoje não fique só nas palavras, mas que ela se transforme em ação, agora mesmo. Leve ao Pai aquilo que está aí, no seu coração, suas necessidades, seus medos, seus sonhos. Se aproxime dele não com receio, mas com a confiança total de um filho que sabe, que tem certeza de que é muito, muito amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.